que teve ou planeja ter acesso ao seu direito por uma formação superior de qualidade e que pode encontrar essa oportunidade perto da sua casa, pois as universidades estaduais e municipais estão nas capitais e no interior de todos os estados deste imenso Brasil. Este Brasil que é nosso, da preta, do preto, dos povos indígenas, do povo pobre, do povo trabalhador, das filhas e filhos deste povo. Este Brasil que este desgoverno quer destruir, quer privatizar, quer entregar, mas não vai conseguir. O Brasil é de quem o constrói e jamais de quem o destrói. Bora pra luta, meu povo, bora pras ruas pelas universidades estaduais e municipais, porque quem conhece, defende. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o absurdo que é a lista tríplice para a escolha de reitores. Toda a nossa luta mostrada aqui no Escurecendo as Coisas não se resume a uma só causa, mas se puder resumir em um só termo, a palavra é democracia. Defender a democracia é um passo importante no combate às desigualdades sociais e para assegurar a educação que a gente tanto precisa. Por isso que a democracia é essencial também na estrutura das universidades. As universidades têm seus processos políticos internos, que são as principais formas da comunidade universitária participar das decisões das instituições. Vejam bem, na escolha para reitora ou reitor das universidades é feita uma consulta à comunidade. E nesta consulta, além de nem todos contarem com a garantia da igualdade no peso do voto dos professores, estudantes e técnicos administrativos, o resultado elenca os 3 mais votados para serem escolhidos pelo governador. Então imaginem só, aquele que foi eleito pela comunidade universitária pode não ser nomeado ou nomeada reitor ou reitora pelo governador, passando por cima de todo um processo participativo. Não pode, né? Pois o artigo 207 da Constituição garante a autonomia universitária. É este o absurdo da lista tríplice na nomeação de reitores em universidades públicas. E eu, Preta Mari, sou absolutamente contra a lista tríplice e chamo todas, todos e todes a colarem nessa luta. Pela democracia, pela autonomia das universidades estaduais e municipais. Hashtag lista tríplice não. Pelo fim da lista tríplice, eu defendo as universidades estaduais e municipais. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todos aqui. Sejam muito bem-vindas, vindos. Essa é a nossa primeira atividade aqui só com vocês, né? Nós tivemos na abertura lá do grupo do evento para a Prograde, sobre a mentoria, sobre o acompanhamento pedagógico que vocês terão nos próximos meses. E essa é a nossa primeira atividade direcionada a vocês para tratar de um assunto tão importante, né? Nós teremos hoje aqui a professora Virgínia Assunção, do curso de Serviço Social, do César, e o nosso advogado do Sindicato Nacional, Leandro, que também vai, logo em seguida, aqui eles vão poder se apresentar e conduzir aqui a fala. Mas antes, eu queria chamar a professora Raquel Dias para uma saudação e também para a gente conduzir um sorteio, né, que a gente estava fazendo uma rifa em função de uma participação que nós teremos numa atividade aqui do ANDES. Então, professora Raquel Dias, muito boa tarde, palavra com a senhora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Olá, professor Nilson, presidente da Sindues, né? Também o doutor Leandro Madureira, né? Representando aqui a Assessoria Jurídica Nacional do Andes. Muito obrigada pela sua presença e também por ter aceitado, né, o convite da Sindues para participar dessa atividade. Obrigada, professora Virgínia Assunção, né, nossa ex-presidenta, né, hoje nossa sindicalizada da base da Sindues. Obrigada pela presença, né, dos novos e das novas docentes e também, né, daquelas que já são, né, nossos sindicalizados e sindicalizadas, né, da base da Sindues. Hoje nós teremos essa atividade muito importante, né, já no período de férias, mas nós resolvemos manter essa atividade porque tinha uma urgência, né, Nilson, né, a respeito da Previdência, né, e nós teremos também
né, dentro dessa live que vai tratar a respeito da Previdência, né, um sorteio, né, de uma rifa que foi realizada, né, com uma deliberação da nossa última Assembleia Docente, né, que deliberou, né, pelo envio, né, de, né, nosso delegado ao CONAD, que é o nosso Conselho, né, Conselho Nacional de Associações Docentes do ANDES Sindicato Nacional, né, que é o nosso Conselho Fiscal do ANDES, vai acontecer em Campina Grande, entre os dias 14 e 16, que deliberou pela ida do Nilson, né, como nosso delegado representando a Sindues, mas também deliberou pelo envio de dois, né, de um observador e uma observadora, né, desde que nós fizéssemos o levantamento de fundos, né, uma vez que a nossa seção sindical, nas atuais circunstâncias, não teria, né, condições financeiras de enviar essa representação extra para além do delegado. Então, a Assembleia deliberou pela realização de uma rifa, né, e nós fizemos, né, a rifa com 200 pontos de 4 kits ou são 5 kits? Agora eu esqueci, Nilson. 4. São 4, né? 4 kits contendo 4 livros, né, e um caderno artesanal, sendo desses 4 livros sobre temas diversos, né? Alguns desses livros, inclusive, estão entre aqueles que foram publicados, publicados, lançados, né, na campanha dos 40 anos do Andes, né, de diversos autores clássicos. Há também livros de poesias do professor Alex Soares, e o caderno é um caderno artesanal feito pelo artista plástico André Dias. Então, serão sorteados 4 números, entre o número 1 e o número 200. Dos 200 pontos, foram vendidos 193 pontos. Então, nós temos 7 pontos, né, que não foram vendidos, e nós faremos aqui um sorteio online, como havia sido combinado, né, desses números pelo sorteador online. Então, nós, explicando a respeito disso, né, serão sorteados, evidentemente, entre as pessoas que compraram o ponto da rifa, né? Então, essa é a explicação a respeito da deliberação da Assembleia, né? E tem uma xilogravura também que foi feita pela professora Patrícia, né, Lima Verde, né, que foi incluído depois dessa cesta, que não estava inicialmente dentro da cesta, e que ela cedeu carinhosamente para colocar na cesta. Então, além dos livros e do caderno, nós temos também uma xilogravura, né, nesse kit. Então, são esses prêmios que estão dentro do kit. Muito obrigada, Patrícia, também pela doação da xilogravura. Então, é isso, mais uma vez, obrigada. Virgínia, né, e Leandro Madureira, pela presença de vocês. E vou passar ao Cijones, né, que irá fazer, né, o sorteio, acho que vai começar pelo sorteio, né? Vai fazer o sorteio, né, que é rápido, né, e imediatamente passaremos a nossa live. Pode sortear, seu Júnior. Ok, gente. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo, né? 4 números de 1 a 200. Os 4 números sorteados. 65, 83, 120 e 22. Então, vamos lá. Número 22. Marilac Raimundo Sobrinho. 65. Lezelote. 83. Sandra Gadelha.
E o 120, Lenda Espíndola. Esses são os 4 ganhadores, as 4 pessoas que ganharam aí nossos kits, né? Nós daremos conta aí de fazer a entrega e agradecemos todas e todos que participaram desse movimento. A gente precisa fazer uma avaliação, né, dessa ação, como uma ação política. Essa foi uma deliberação na Assembleia e que a gente depois, no transcorrer da realização dela, tem algumas considerações, mas nós deixaremos para fazer na próxima Assembleia, discutir esse processo, né? Então, Raquel, muito obrigado aqui por levar essa tarefa difícil que foi para todos nós, né? Fazer a venda, conduzir, enfim, gerir todo esse processo, e nós chegamos aqui, então, ao final, com quase tudo vendido, né? Então, vai garantir aí a participação dos nossos colegas, minha e dos nossos colegas do CONAD, e a gente vai, acho que bem representar o nosso sindicato lá em Campina Grande, tá? Então, Raquel, obrigado. E obrigado, Sijone, também pelo apoio aí. O Sijone é o nosso secretário, eu acho que vocês devem ter conhecido lá no evento da Prograde, então olha aí. Então a gente tem aí o Sijone no nosso apoio aqui permanente. Registrar também a presença da professora Jaqueline, que também é diretora aqui do nosso sindicato, né, e de tantos outros colegas aí, a professora Diana Nara, que também é nossa diretora e é ingressante aqui. Então, todas e todos muito bem-vindos. Então, como a Raquel já adiantou aqui, eu vou passar a palavra, Vivi. Eu não sei como é que vocês se organizaram, quem fala primeiro, você quer falar primeiro, o Leandro fala primeiro, mas eu queria combinar aqui com vocês, 25 minutos é suficiente para vocês? Tempo bom? Ok, porque aí a gente abre depois para o debate, né? Enquanto isso, a gente disponibilizou um link, já passo, tá, Vivi? A gente disponibilizou um link em que vocês pudessem também já registrar algumas perguntas, de modo que tanto Virginia como Leandro pudessem se antecipar e organizar a sua fala a partir delas, né? Nós já passamos para eles, mas isso não impede que outras perguntas surjam, e eu peço que vocês registrem aqui no chat, e ao final da explanação a gente vai compartilhar e vai discutir a partir dessas perguntas, desses questionamentos, tá bom? Vivi? Wilson, Oi. só registrar também a presença da professora Lúcia Helena, que é também da direção da UES, aqui na nossa atividade. Ah, legal, porque eu não consigo ver mais, eu estou no tablet, aí eu já tentei abrir para ver todo mundo, mas eu fico tentando aqui, olhar aqui. Então, se alguém mais chegar aí da direção, vocês avisem e a gente vai registrando. Seja bem-vinda, Lucinha. Vivi? Oi, boa tarde a todos. Da metodologia, eu sugiro que o Leandro possa começar, meu querido amigo aí, que traz aí uma compreensão mais ampla, e eu vou chegar mais para o Ceará, então eu acho que assim, na metodologia é melhor que ele comece. Tá Grande bem. beijo, Leandro, foi muito bom saber que você está aqui com a gente. Leandro, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, é uma gratidão também, a gente está aqui, a gratidão pela sua disponibilidade, de estar aqui conversando com os nossos colegas, no momento em que fica esse misto de alegria por estar começando uma nova atividade, mas também um receio sobre essa indefinição que é essa política muito nova para todos nós não temos domínio sobre ela, nós ainda não, vamos também nos desdobrar nessa ação com os professores já, digamos, anterior a essa resolução, para a gente saber quais desdobramentos também recaem sobre todos nós que não entramos já há algum tempo, tá? Mas eu queria pedir que você pudesse se apresentar e pudesse, então, começar a sua explanação, e mais uma vez agradecer em nome de todas e todos da direção do Sindoes. Muito obrigado, professor Nilson. Boa tarde a todos, todas, todes.
Gostaria, antes de começar a minha apresentação, agradecer à direção do Sindoeste, na pessoa da professora Raquel Dias, vice-presidenta, mas também ao professor Nilson, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ainda, mas espero conhecê-lo em breve no CONAD, lá em Campina Grande. Agradecer também a minha colega aqui de live, a querida Virgínia, professora com quem eu tenho um contato muito próximo, sobretudo aqui no Andes, que está sempre muito presente. Mandar um abraço para o Cijones, que além de ser secretário aqui da seção sindical, também é um colega de militância com quem eu tenho a oportunidade de compartilhar outros espaços. Queria saudar a todos, todas e todos que estão aqui presentes e falar um pouquinho sobre esse tema complexo que é a Previdência, dentro do sentido de apresentar um pouco aquilo que nós já vivenciamos no que se refere às regras previdenciárias, trazer um pouco essa abordagem para o estado do Ceará e focar principalmente nas dúvidas atinentes à Previdência Complementar, que me parece ser a principal angústia de vocês. Bom, antes de entrar especificamente nesse debate, eu queria só fazer um resgate muito rápido sobre as regras previdenciárias anteriores a esse momento em que a Previdência Complementar ela é instituída. No contexto federal, e esse contexto federal ele se aplica e se replica em todos os estados, nós temos uma primeira regra previdenciária lá em 1988 que previa a concessão de aposentadorias baseado exclusivamente no tempo de serviço. Então, bastava que o servidor completasse um tempo mínimo de serviço e ele poderia se aposentar. O cálculo dessa aposentadoria era sempre feito com base na última remuneração desse servidor e o reajuste dessa aposentadoria era garantido pelo critério da paridade, ou seja, sempre que houvesse o reajuste dos trabalhadores em atividade, os trabalhadores aposentados também teriam direito a esse reajuste. Em 1998, nós temos a primeira grande reforma da Previdência. Essa primeira grande reforma trouxe como critério adicional a exigência de uma idade mínima. Então, desde 1998, a gente tem a previsibilidade no texto constitucional de que o tempo de serviço não é mais suficiente. É necessário que esse servidor e essa servidora complete um tempo mínimo de contribuição, essa nova denominação do tempo de trabalho, e, além do tempo, esse servidor e essa servidora têm que ter também uma idade mínima. Lá em 98, essa idade já foi estabelecida num critério relativamente alto, a mulher deveria ter 55 anos, o homem 60. Como essa modificação e todas as modificações que vieram em seguida são modificações muito drásticas, porque, vejam só, antes a gente não tinha um critério mínimo de idade, a partir de agora a gente passa a ter um critério elevado de idade, o Constituinte ele optou por criar aquilo que nós chamamos de regras de transição, ou seja, essas regras de transição serão ou poderão ser utilizadas por aquelas pessoas que já eram servidoras e servidores públicos à época em que essa reforma ou essas reformas foram aprovadas. Então, todas as reformas que aconteceram em 98, 2003, 2005, 2019, elas trouxeram regras de transição para salvaguardar o direito, ou o direito adquirido, ou o direito em aquisição desses servidores e dessas servidoras. Em 2003, nós tivemos uma outra alteração previdenciária constitucional também, e essa alteração trouxe uma modificação significativa no que se refere ao cálculo da aposentadoria. A gente não teve, então, modificações muito significativas quanto aos critérios de elegibilidade, ou seja, tempo de contribuição e idade, mas o cálculo da aposentadoria foi drasticamente afetado. Por quê? Porque em 2003 a gente teve a extinção da paridade e da integralidade. Ou seja, o cálculo da aposentadoria não é feito mais com base na última remuneração, assim como o reajuste dessa aposentadoria não vai mais obedecer o reajuste dos trabalhadores em atividade. Então, desde 2003, todos os servidores que ingressaram no serviço público em cargo efetivo a partir do dia 1º de janeiro de 2004, esses servidores não têm mais direito à paridade e não têm mais direito à integralidade. Em 2005, a gente teve uma nova reforma da Previdência, que trouxe só mais uma regra de transição para que esses servidores pudessem se aposentar, e em 2019, a gente teve a aprovação da última reforma da Previdência no governo Bolsonaro, uma reforma que foi fomentada pelo Paulo Guedes e que, sem sombra de dúvidas, é a pior reforma que nós tivemos na esfera previdenciária no nosso ordenamento jurídico. Essa reforma, ela trouxe modificações muito sensíveis, sobretudo porque essa reforma mudou a forma de cálculo das aposentadorias, tanto para quem já tinha integralidade e paridade, quanto para quem não tinha paridade e integralidade.
Além disso, essa reforma também trouxe critérios adicionais de elegibilidade. Então, se em 98 a gente teve a adição de uma idade, se em 2003 a gente teve uma modificação da regra de cálculo, em 2019 a gente teve tanto uma modificação dos critérios de elegibilidade quanto do cálculo do benefício. E, além disso, a reforma de 2019 trouxe a determinação de que todos os estados e todos os municípios deveriam se curvar a essas regras e, portanto, deveriam também promover modificações em suas próprias constituições, em suas leis orgânicas. Então, essa reforma de 2019, que eu vou esmiuçar um pouco mais à frente, ela trouxe uma alteração bastante significativa na vida de todos vocês, inclusive vocês que já são aposentados, vocês que ainda irão se aposentar, mas que ingressaram há mais tempo, e, sobretudo, para quem ingressar a partir da reforma. Essa emenda constitucional 103 também determinou que aqueles estados e municípios que ainda não tiverem instituído o regime de previdência complementar deveriam fazê-lo. Então, no caso do Ceará, a gente, de fato, já tinha o cumprimento dessa determinação já em 2018. Em 2018, a gente já teve a edição de uma lei complementar estadual, em que foi criada a Fundação de Previdência do Estado, de Previdência Complementar do Estado do Ceará, que é o Ceará Previcom. Então, essa entidade, ela foi criada independentemente da determinação da emenda constitucional número 103. Mas o que é essa entidade? De que maneira que ela funciona? De que forma que as aposentadorias desses servidores que ingressarem a partir da sua criação serão calculadas? Então, a gente vai tentar compreender um pouco melhor essas modificações e de que maneira elas aconteceram. Bom, falando especificamente de previdência complementar, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a previdência complementar, ela é de natureza privada. Nós não estamos falando de uma previdência de natureza pública, ou seja, tanto as aposentadorias, quanto as pensões, quanto todos os benefícios previdenciários designados aos servidores públicos que fazem parte de um sistema de previdência complementar, eles serão pagos por uma entidade privada. Isso significa que a insuficiência de recursos não vai ser garantida pelo Estado. Além disso, a Previdência Complementar, especificamente a do Estado do Ceará e a da União, elas têm a determinação que esse plano de Previdência Complementar, ele deva ser instituído na modalidade que nós chamamos de contribuição definida. O que isso significa? Significa que o valor da complementação de aposentadoria desse servidor será calculado com base naquilo que ele tiver acumulado ao longo da sua vida. Se esse servidor tiver acumulado R$1 milhão, se aposentou, começou a usufruir desse benefício e o dinheiro acabou a complementação de aposentadoria. Ele não terá direito a uma renda vitalícia desse benefício de complementação de aposentadoria. Na Previdência Pública, o benefício é vitalício. Tendo ou não recurso no Estado, tendo ou não recurso na União, é obrigatório o pagamento das aposentadorias e pensões. Claro, a gente eventualmente pode ter atraso do 13º, suspende a folha do mês tal, porque já aconteceu, sobretudo, no último governo, mas, a priori, a gente tem essa determinação constitucional de que salários, remunerações e benefícios previdenciários de servidores públicos não podem deixar de serem pagos. Na Previdência Complementar, a gente tem também o aspecto da facultatividade. Por quê? Porque essa relação ela é contratual. Então, ninguém pode te forçar a assinar um contrato. Você adere a um sistema de previdência complementar se você quiser. Porém, tanto o Estado do Ceará quanto a União determinaram que os servidores que ingressarem em um cargo público efetivo a partir da validade ou da existência da Previdência Complementar, que no caso do Estado do Ceará, se não me engano, é outubro de 2021, esses servidores estarão automaticamente vinculados ao sistema de Previdência Complementar. Se eles quiserem deixar de fazer parte do sistema de previdência complementar, eles têm que solicitar a sua exclusão. Então,
Quem tomou posse a partir de outubro, eu vou confirmar depois essa data, ou então a professora Virgínia, se puder só me sinalizar se é outubro mesmo, acho que sim, mas quem tiver ingressado no serviço público estadual a partir de outubro de 2021 está automaticamente vinculado ao sistema de previdência complementar, a não ser que esse servidor tenha vindo de um outro cargo efetivo, de outro poder ou de outro ente federativo. Então, nesse caso em específico, esse servidor fica vinculado à regra anterior. O que isso significa? O que a previdência complementar traz de maior peso na vida do servidor público? O servidor que ingressou a partir da criação do sistema de previdência complementar, ele vai ter a sua previdência pública limitada ao teto do INSS. Então, ao invés desse servidor, no momento de se aposentar, ter uma aposentadoria pública calculada com base na sua média de contribuições, ele vai ter uma aposentadoria pública limitada ao teto do INSS. O teto do INSS hoje, em 2023, é de cerca de R$ 7.500, mais ou menos. E esse servidor também poderá usufruir, caso ele opte por aderir à Previdência Complementar, ele pode usufruir de uma complementação de aposentadoria. Então, é como se ele recebesse um benefício composto por duas rubricas, uma previdência pública, limitada ao teto do INSS, e uma previdência complementar, sendo que essa previdência complementar vai variar de acordo com aquilo que esse servidor tiver acumulado ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Por se tratar, portanto, então, de uma entidade de natureza privada, essa entidade, ela não vai ter uma ingerência financeira do Estado. Porém, a cada R$1 que o servidor público contribuir para o sistema de previdência complementar, para o Ceará Previcom, o Estado do Ceará também vai contribuir com R$1. Esse R$1, na verdade, ele é limitado a 8,5% daquilo que ultrapassa o teto do INSS na base de remuneração do servidor. Então, vamos imaginar que o servidor ganhe R$10.000. Sobre esses R$10.000, vai incidir uma contribuição previdenciária para a Previdência Pública. Essa Previdência Pública é limitada ao teto do INSS. Então, ele vai pagar mais ou menos 12% sobre R$ 7.500 para a Previdência Pública. Aquilo que ultrapassar R$ 7.500, se ele quiser, ele pode pagar para o Ceará Previcom. Esse pagamento do Ceará Previcom é de até 8,5% da cota-parte do servidor e 8,5% da cota-parte do Estado. Se o servidor quiser contribuir com mais, ele pode? Quero contribuir com 12%. Posso? Pode. Mas o Estado vai contribuir até 8,5%. É limitado. Então, se você é um servidor que ingressou mais recentemente no serviço público estadual, essa vai ser a sua forma de cálculo, a composição da sua aposentadoria. Um pedaço da sua aposentadoria limitada ao teto do INSS, paga pelo Instituto de Previdência do Estado do Ceará, um instituto público, e um outro pedaço da sua aposentadoria, que a gente vai chamar de complementação de aposentadoria, que será pago pelo Ceará Previcom, de acordo com aquilo que você tiver acumulado ao longo da sua vida. As regras de cálculo dessa aposentadoria pública, elas estão previstas aonde? Na Constituição Estadual. As regras de cálculo da Previdência Complementar estão previstas aonde? No regulamento do Ceará Previcom. Então, é como se o Ceará Previcom oferecesse, de fato, um contrato com as regrinhas explícitas de quais serão os benefícios que vocês terão direito, de qual será o cálculo desse benefício, por quanto tempo você vai contribuir, qual que é o valor da sua contribuição, enfim, é um contrato que ele vai explicitar quais são aquelas regras. Só que esse contrato, ele pode ser alterado unilateralmente. A entidade, se quiser, pode alterar o regulamento do plano de benefícios, independentemente da sua concordância ou não, e o regulamento que será aplicado a você é o regulamento vigente na data da sua aposentadoria, não é o regulamento vigente na data em que você assinou. Ou seja, esse contrato que você assina, que é um contrato facultativo, você tem ali uma ideia de quais são as regras, mas essas regras podem ser alteradas unilateralmente, e o contrato que vai valer é o contrato vigente lá na sua aposentadoria.
essa compreensão de qual é o contrato vigente, de qual é o contrato válido para as aposentadorias de previdência complementar, já foi analisado pelo Poder Judiciário e é uma tese sedimentada. A gente não tem a aplicação do contrato de adesão, a gente tem a aplicação do contrato vigente na data da aposentadoria. A gente tem também a possibilidade de que os servidores que ingressaram no serviço público antes de 2021, no caso do estado do Ceará, se eles quiserem, eles podem migrar para essa nova realidade. Se eles optam pela migração, o que acontece? Esse servidor vai ter a sua aposentadoria pública limitada ao teto do INSS. Esse servidor, se for contribuinte do Ceará Previcom, pode ter a complementação da sua aposentadoria, e para esse servidor que migrar, tem a previsão legislativa de que ele receberá um incentivo à migração, que se chama benefício especial. O que é esse benefício especial? Vou tentar exemplificar rapidamente. Vamos imaginar que o professor Nilson ingressou no serviço público no ano 2000. Então, lá no ano 2000, ele ingressou no serviço público, ele, em tese, tem direito à paridade e integralidade. E ele contribuiu de 2000 até 2021 com base em toda a sua remuneração. Vamos imaginar que ele ganhe R$20 mil por mês. Então, por todo esse período, por 21 anos, ele contribuiu com base em R$20 mil, que é muito superior ao teto do INSS. Se ele opta pela migração, a aposentadoria pública dele automaticamente fica limitada ao teto do INSS, que é de R$ 7.500. Ou seja, de 2000 até 2021, ele pagou para ter uma aposentadoria de R$20 mil, e a partir de 2021, ele vai usufruir de uma aposentadoria que é, no máximo, de R$ 7.500, ou seja, ele pagou muito mais do que aquilo que ele vai usufruir. Para esse servidor que optar pela migração, o benefício especial vai ser calculado com base na diferença dessas contribuições. Ou seja, se a contribuição deveria ser de 11% sobre o teto do INSS e ele pagou 11% sobre R$20 mil, ele vai calcular qual que é essa gordura que ele contribuiu a mais e vai transformar essa gordura no incentivo à migração, no benefício especial. Mas esse servidor vai receber da Previdência Pública, no máximo, R$ 7.500, para quem se aposentar em 2023, obviamente, vai receber no máximo o teto do INSS, pode receber a complementação de aposentadoria do Ceará Previcom e tem o benefício especial como esse incentivo à migração. Qual que é o problema do benefício especial? Ele não tem previsão constitucional. Ele tem previsão legal, ele está previsto na lei do Estado, mas ele não tem previsão na Constituição do Estado. E ele está previsto hoje. Eu não posso garantir que daqui a 20 ou 30 anos a gente vai ter a previsão desse benefício especial. Então, quando a gente teve a construção desse cenário aqui na União Federal, a gente teve uma campanha muito forte do governo federal para que as pessoas migrassem para o que nós chamamos de FUNPRESP. E o Andes falou, não, peraí, não vamos migrar para o FUNPRESP. Por quê? Porque esse benefício que está sendo prometido pelo FUNPRESP, eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai ser pago. Além disso, a hipótese do benefício especial, que é um incentivo à migração, ele não tem previsão constitucional, ele pode ser mudado por uma medida provisória. E quanto mais servidores migrarem para o sistema de previdência complementar, menor vai ser a contribuição que está sendo paga pelos servidores que fazem parte do sistema previdenciário. Então, o Andes fez uma campanha muito forte, que foi muito significativa, no sentido de que os servidores federais não migrassem para o sistema de previdência complementar. Imagino que esse também tende a ser o direcionamento aqui da seção sindical no que se refere aos servidores estaduais. Mas é claro que a gente tem que conhecer como esse sistema funciona, tem que entender como que essas regras são colocadas, justamente para que a gente não tenha uma decisão que é irretratável, que é irrevogável, sem que se conheça o que isso pode trazer de prejuízo para o servidor público. Então, a despeito de nós estarmos diante de um sistema de previdência complementar que aparentemente faz simulações incríveis sobre qual vai ser o benefício futuro, a gente não tem nenhuma garantia de que esse benefício vai ser pago.
porque o valor do benefício de complementação de aposentadoria vai variar de acordo com aquilo que você tiver acumulado ao longo da sua vida. Se você, por exemplo, tem 45 anos e deseja se aposentar com 65, você vai ter só 20 anos de acumulação de reserva. É um período muito curto para que você junte muito dinheiro. Então, certamente, o valor da sua complementação de aposentadoria futura vai ficar muito baixo, vai ficar muito distante da sua remuneração. Bom, estando explicitado o que é essa previdência complementar, esse cenário um pouco mais amplo do funcionamento do sistema de previdência complementar, o que ele traz de repercussão mais imediata, que é a limitação ao teto do INSS, se ele tem ou não a previsão de um benefício definido, que a gente já viu que não tem, porque vai variar de acordo com a sua reserva, se ele tem ou não a previsibilidade de uma renda vitalícia, que a gente também viu que não tem, a gente tem algumas outras peculiaridades que, inclusive, apareceram nas perguntas sobre regime de tributação, o que isso significa, enfim. A gente vai tratar disso quando for responder as perguntas em específico. Eu vi também que teve algumas perguntas aqui no chat. Vocês querem que eu já responda agora, fale mais à frente? Como fica, professor Nilson, professora Virgínia? A conexão do Nilson caiu. Raquel? Tá, eu vou dar seguimento aqui, porque agora eu vou falar rapidamente sobre a reforma de 2019, e aí depois eu vejo aqui se dá para responder alguma pergunta. A professora Virgínia colocou aqui que é o ingresso dos servidores públicos a partir de 1º de agosto de 2021. Então, todo servidor público, detentor de cargo efetivo, professor substituto não entra, que ingressou no Estado, nesse cargo público efetivo, a partir do dia 1º de agosto de 2021, tem a sua aposentadoria pública limitada ao teto do INSS. E os servidores que ingressaram antes de 2021, eventualmente, podem optar pela migração, tá? Bom, falando sobre a reforma de 2019, o que essa reforma trouxe de mais significativo? Ela trouxe 2 regras de transição, uma regra transitória e um desenho de previdência complementar futuro. Essas regras de transição, na Constituição Federal, foram previstas no artigo 4º e no artigo 20. A regra do artigo 4º, que também foi replicada pelo Estado do Ceará, ela traz a previsibilidade de que o servidor deve completar tempo de contribuição, idade, tempo de serviço público, tempo no cargo e aquilo que nós chamamos de somatório. Somando a idade com o tempo de contribuição, esse servidor tem que atingir uma pontuação mínima. E essa pontuação mínima, ela é progressiva. Então, para que a gente saiba o exato momento em que o servidor vai se aposentar, eu tenho que calcular a idade dele, o tempo de contribuição dele, saber quando que ele vai completar esse tempo mínimo, quando que ele vai completar essa idade mínima e analisar se, somando a idade e o tempo de contribuição, ele vai atingir a pontuação. Se ele não atingir a pontuação, o que acontece? Tem que continuar trabalhando até atingir a pontuação, beleza? A regra do artigo 20, ela é totalmente diferente. Ela vai ser utilizada, sobretudo, por aqueles servidores que lá em 2019 já estavam muito próximos de completar os 30 ou 35 anos de trabalho. Para esses servidores que tinham, por exemplo, 32, 33 anos de trabalho, a regra do artigo 20, que é a regra do pedágio, traz a previsibilidade de que, além da idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo, o servidor e a servidora cumpram um pedágio. E esse pedágio é exatamente o tempo que, em 2019, faltava para ele atingir 30 ou 35 anos de contribuição. Então, se você tinha 33 anos de contribuição e é do gênero masculino, faltavam 2 para você completar 35, então você tem que trabalhar até os 35 e mais 2 anos para pagar o pedágio, tá? Então, essas são as 2 principais modificações no que se refere aos critérios de elegibilidade, a previsão do somatório e a previsão do pedágio. Além disso, a gente teve uma modificação muito significativa no que se refere ao cálculo da aposentadoria. Por quê? Porque a gente não tem mais a paridade e integralidade da forma como a gente conhecia, inclusive para quem ingressou antes de 2003. A integralidade, a partir de 2019, né, dentro da Constituição Federal, ela traz a determinação de que os valores que são suscetíveis à jornada e à qualificação, eles serão calculados por uma média. Então, o servidor só vai ter a paridade, só vai ter a integralidade incidindo sobre
a retribuição por titulação e o salário base. As demais parcelas entram num cálculo médio. Então, isso faz com que, de fato, não ocorra a integralidade como originalmente a gente conhecia. Para os servidores que ingressaram a partir de 2004, a gente também não tem a mesma forma de cálculo. Por quê? Porque esses servidores, ao invés de terem o cálculo baseado em uma média das 80% maiores remunerações, terão, na União, a média de todas as remunerações, de 100% das remunerações. Se não me engano, no estado do Ceará, essa média foi para 90%, ou já está em 90%, porque ela era escalonada. Mas, de toda maneira, a gente tem também uma modificação no que se refere ao cálculo da aposentadoria. Outra modificação, e essa modificação impacta a todo mundo, independentemente de estar aposentado ou não. A gente teve um aumento da alíquota de contribuição previdenciária e a gente teve também uma modificação da regra de cálculo da pensão por morte. Então, a pensão por morte, se antes era calculada com base na aposentadoria, essa pensão por morte agora ela corresponde a uma cota familiar. Essa cota familiar é de 50%, mais 10% para cada dependente, para cada beneficiário que o servidor falecido deixar. Então, se o servidor tinha somente cônjuge e vier a falecer, o cônjuge tem direito a uma pensão por morte de 60% sobre a aposentadoria desse servidor. Se esse servidor, à época da morte, ainda estava em atividade, não era aposentado, o Estado vai fazer uma simulação de uma aposentadoria hipotética e vai aplicar 60% sobre essa aposentadoria. Se você já é aposentado há 20 anos, vier a falecer, aplica-se a regra de pensão por morte vigente na data da morte, ou seja, cota familiar, atinge todo mundo. Para finalizar, uma última modificação que aconteceu foi a modificação relacionada às aposentadorias por incapacidade. Antes de 2019, a gente tinha a previsão de que o servidor que tivesse uma doença grave, contagiosa ou incurável, esse servidor poderia se aposentar ou com integralidade e paridade, ou com base na média da totalidade das suas remunerações. A partir de 2019, a gente não tem mais essa previsibilidade. O servidor só será aposentado por incapacidade se tratar de uma incapacidade permanente. Sempre que for suscetível de readaptação ou de reabilitação, esse servidor será obrigado a ser mantido em serviço. Então, mesmo tendo uma doença grave, contagiosa ou incurável, o servidor pode ser reabilitado, pode ser readaptado para exercer uma outra função, inclusive. Se era docente, pode vir a ser, exercer uma atividade burocrática na secretaria, em algum departamento de recursos humanos, enfim. Claro que sem prejuízo da remuneração, mas a gente não tem mais as hipóteses de aposentadoria, por exemplo, por câncer, né, que é uma doença cada vez mais comum e que antigamente gerava essa aposentadoria com base na totalidade do tempo, agora não gera mais. As aposentadorias por incapacidade permanente também serão sempre aposentadorias proporcionais ao tempo de contribuição. E elas só serão aposentadorias sem gerar prejuízo para o servidor, se o servidor tiver 40 anos de contribuição na data da incapacidade, ou seja, dificultou muito o acesso a essa modalidade de aposentadoria e trouxe um prejuízo bastante significativo para a saúde e segurança do servidor público. Bom, acho que, em linhas gerais, seria isso. Imagino que as perguntas tragam outros ingredientes. Deixa eu já olhar aqui a pergunta do professor Francisco. Ele coloca, antes de tomar posse na UEC, eu já estava no serviço público da Secretaria de Educação do Ceará. Entrei no serviço público antes de agosto de 2021. Não tive o vínculo com o Estado, pois a minha exoneração ocorreu no mesmo dia da posse. Dúvida, posso permanecer no regime antigo? Pode. Não é obrigado a migrar para o novo. Eu não sei como que a universidade está lidando com esses casos. Se a universidade reconhecer o seu ingresso no Estado, né, na Secretaria de Educação, antes de 2021, sem interrupção de tempo, o senhor tem direito de permanecer no regime anterior. Na União, a gente não tem essa previsão. Na União, o caso de servidores que vieram de outros entes federativos ou que vieram de outros poderes, a União não reconhece o vínculo anterior, a gente precisa judicializar essa discussão. Então, o senhor tem direito a permanecer no regime anterior. Eu não sei se isso administrativamente, aqui no estado do Ceará, está ocorrendo automaticamente, me parece que sim, e se não estiver acontecendo, se for negado esse pedido, o senhor pode judicializar.
tá? Tem uma jurisprudência mais farta sobre esse assunto. O professor Wallason, os servidores de outros entes, municipal ou federal, que eram servidores de 2021, podem permanecer no ente antigo? A mesma dúvida, pode sim, sem qualquer problema. E aí, caso o Estado não tenha feito isso de maneira automática, a ação judicial sobre esse assunto é uma ação que, na esfera federal, tem tido uma repercussão muito positiva. A gente tem, inclusive, concessão de liminar sobre esse tema, enfim, é uma ação realmente com uma tese muito boa, mas no estado do Ceará, o problema dessa discussão é que ela vai para o Tribunal de Justiça, e eu não conheço o Tribunal de Justiça do estado do Ceará. Se fosse na Bahia, eu já poderia afirmar que era um tribunal bastante complexo. No estado do Ceará, eu não sei se o Tribunal de Justiça de vocês é ruim ou bom para julgar esse tipo de tese. Para o servidor público, eu já sei que ele não é muito bom, mas para julgar esse tipo de tese, eu não sei se ele já tem aplicado a jurisprudência que nacionalmente tem se construído. Tá bem? Acho que é isso. Fico à disposição aqui para os demais questionamentos. Leandro, muito obrigado. Sua fala foi muito esclarecedora, né? Assim, conjunto de informações em pouco tempo. Você foi muito preciso aqui em Dallas. Acho que a gente tem muitas dúvidas também para nós que estamos no outro regime. Que medida, né? Como eu já tinha antecipado, e você foi falando, eu fiquei pensando aqui mil coisas. Eu acho que é cada vez mais urgente a gente também promover um debate como esse com o conjunto da categoria, né, nas suas mais diversas formas de vínculo, de tempo, enfim, né, gente que entrou antes de 98, depois de 2003, enfim, todo esse processo. Então, fique já de antemão convidado para estar conosco novamente, para a gente fazer debates como esse, né, que imagino que trarão muitos esclarecimentos, né? Talvez não tantas tranquilidade, mas esclarecimento sim, né? Então, muitíssimo obrigado. Né? Além das duas leituras que você fez, outros professores e professoras já fizeram perguntas nessa mesma direção, como a professora Luciana Rodrigues, da FAEC, você leu do Francisco Leandro, do Alisson. Então, a gente tem uma outra, mas eu vou esperar, acho que é importante a Virgínia falar, e a gente volta novamente às perguntas e vocês começam a fazer o debate a partir desse espaço, tá? Desse conjunto de perguntas. Professora Virgínia, mais uma vez, muito obrigado também aqui, voltando às atividades na Sindoeste, embora nunca tenha deixado, mas aqui oficialmente, né, um retorno aqui da nossa querida presidenta. Vivi, mais 25 minutos para você, possa ir apresentar tudo isso, que você se apresente, mas dizer para vocês que, além da reforma do Bolsonaro, a gente teve a reforma do Temer, que o Temer não conseguiu, mas Virgínia foi uma das que esteve na linha de frente, né, levando tiro, porrada e bomba, literalmente, para fazer um enfrentamento do Bozo, né? Viva nós! Ainda bem que nós estivemos desse lado nessa luta, né? Vivi, com você. Obrigado. Oi, gente. Boa tarde. Quero agradecer o convite. Vocês me estão escutando bem? Porque eu estou com fone de ouvido. Tá legal? Tá. Assim, agradecer a diretoria da Sindoeste, né, aqui na pessoa do Nilson, da Raquel, da Jaque, da Lucinha, não sei se Paty também está aqui, de toda essa diretoria maravilhosa, né, de uma entidade que para nós é muito cara, né? É uma entidade no sentido de que nos acolhe em todas as nossas dimensões, tanto da carreira como das amizades, né? A gente que está aqui sabe o quanto nos impacta estar à frente de uma entidade como a Sindoeste. Então, muito obrigada aí pelo convite. E agradecer, né, mais uma oportunidade com o nosso querido Leandro Madureira. Ele tem trabalhado muito conosco esse tempo todo, né? Porque sempre é um dos nossos convidados a vir aqui diante de todas as ameaças que nós sofremos, principalmente a partir dos anos 2000, né? Então, Leandro já esteve aqui presencialmente, né, Leandro? E com o deputado Renato Roseno, também com uma iniciativa da Sindoeste, e que tenho certeza que ainda né, ainda teremos muitos momentos próximos aí desse processo, né, de organizar as nossas lutas
à luz aí de um advogado, de um assessor jurídico que tem esse compromisso com os direitos, né? Gente, eu sei que o tema, né, sobre carreira docente também, então eu me preparei um pouquinho para trazer tanto essa relação da carreira, né, e como isso impacta com essas redefinições da Previdência. Então, eu vou pedir permissão a vocês para passar aqui esses slides, assim que eu não tenho a mesma, né, essa forma mais solta e de muito mais conhecimento em relação a esse tema, que é um tema difícil, né, complexo, assim, então, a minha vivência ainda não é essa do nosso querido Leandro, então eu vou pedir aqui permissão para poder apresentar para vocês, e aí vocês também vão acompanhando e eu me organizando melhor também no meu tempo, porque eu sou uma pessoa que falo muito, vocês sabem disso, né? Então eu vou tentar aqui apresentar, só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Ave Maria, acho que esse Jônio vai passar para ti, para tu poder fazer isso por mim, Jônio, porque eu fico perdida aqui, ó. Posso passar? Enquanto isso, eu vou organizar. Tá, vou passar aqui para o teu WhatsApp, e tu passa para aqui, tá bom? Só um pouquinho, gente. Passar no Dacinho de US. Com todo esse ensino remoto, eu ainda tenho questões aqui de resolver essas coisas tecnológicas, tá? Aí vou passar para o Sejúnior, ele faz todo o processo aqui comigo. Pronto, é isso, Jônio. Passei para ti, enquanto isso eu já vou começando aqui e vou, já depois você espelha aí para mim, tá bom? Primeiro dizer, né, da carreira docente na UES, no contexto do novo regime da Previdência, os limites e as perspectivas de luta, né? Eu diria que os anos 2000, né, a luta em defesa das universidades estaduais ganhou um novo fôlego, né? E a gente precisa demarcar isso, porque esse fôlego foi em função de nós, professores e professoras, termos defendido a criação da Sindiues em 2002, né? A Sindiues fez 20 anos no ano passado, para nós uma grande festa, um grande motivo assim, de que a luta vale a pena. Então, esse processo foi construído com muita luta, né? Em 2005, em 2002, a gente já vai ter, né, a conquista do concurso público. Nesse momento, a gente já tem um concurso público com outras dimensões, que é o concurso com dedicação exclusiva. Na sequência, concurso público em 2005 também, e aí a gente chega com as greves de 2006, 2007, 2008, né, vocês terem uma ideia, eu acho que muitos e muitas aqui talvez já conheçam, porque já foram professores substitutos, né, na universidade, sabem um pouco dessa construção, e a gente teve aí 3 anos de muita luta, de muitas greves, para que nós tivéssemos a aprovação do nosso plano de cargos, carreiras e vencimento, né, no PCCV, em 2008, né, com a legislação de 2008, já aprovando em diário oficial. Então, em 2013 e 2014, a gente retoma uma greve histórica pela autonomia da universidade, em que, por incrível que pareça, a gente fez uma greve muito mais dentro da perspectiva da defesa das universidades estaduais, não tinha necessariamente aí uma agenda de reposição, não é nem de reposição, né, de termos aí aumento salarial, mas foi um concurso público, né, para que tivéssemos concurso para professor efetivo, porque nunca os concursos são suficientes, vocês sabem disso, né? Agora mesmo a gente tem um censo docente de 407, carências de 407 professores, e tivemos um concurso público para 182 vagas, né? Para os nossos 183 vagas para a demanda que já existia. E outro concurso que foi para novos cursos que foram criados, né?
A luta também desse período de 13 e 14 foi de verbas para assistência estudantil, para que nós tivéssemos o PCCS dos servidores técnico-administrativos das universidades estaduais, né, aí vocês sabem que é a UES, a URCA e a UVA, né, a UEVA, e melhorias profundas nas unidades do interior, que é uma luta constante que nós paramos muito para que pudéssemos aí estar garantindo, né, algumas reformas, né, dentro dos nossos campi, que a gente sabe que não pode só criar, né, como a gente agora já faz esse debate, essa crítica, até porque até os novos cursos também a gente teve aí uma série de questões aí que os professores ainda nem foram convocados, tudo em virtude aí de um contexto mesmo, né, de um arranjo, porque não existem esses campos já definidos e já com sua estrutura, né? Então, o que é que significa essa carreira docente para a vida da gente, né? O caderno 2 do Andes, do Sindicato Nacional, é uma proposta que traz muito sobre essa defesa, né? A gente quer ter a carreira como um estímulo ao crescimento e desenvolvimento docente, mas também um instrumento de realização profissional e de garantia da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. E isso foi muita pauta que a gente construiu com as reitorias, com o governo do Estado, quando nós fomos para a luta em defesa da dedicação exclusiva de professores e professoras para as universidades estaduais aqui do Ceará. A qualificação das universidades, as suas relações sociais, é fundamental a gente ter esse projeto de universidade, né? E que o Estado deve ser esse estimulador, esse fomentador e o coordenador dos planos e dos projetos das instituições de ensino superior. Então, a luta por um plano de carreira única é aquilo que é a nossa grande referência, né? Mas, é claro, com a perspectiva neoliberal e com o Estado cada vez mais alinhado, né, a essa dinâmica da privatização, a essa perspectiva, né, de redução daquilo que é a educação pública, a gente tem ainda que combater muito, né, e esse processo da defesa da carreira única, ele vai sendo, né, uma estratégia para a gente combater essa tática de negociação em separado que os governos constroem muito com a gente. Aqui mesmo a gente já tem essa realidade e isso pode ser até mais aprofundado nas nossas assembleias docentes, quando a gente é de um fórum, né, unificado de servidores públicos estaduais, mas que concretamente a gente tem muitas dificuldades aí nessa relação de maior unidade, né? Cada setor tem as suas referências nos eixos para uma carreira única, né? A formação continuada, a titulação, que são extremamente importantes, e a valorização do tempo, né, de serviço, que a gente tem toda uma proposta de ter anuênios, biênios, triênios, e etc., e que tudo isso fica muito ameaçado, mas é importante que a gente tenha como referência essa carreira dentro de uma perspectiva de organização, né, da docência. Então, esses princípios quais são, né, da carreira única, que a gente não tira de vista, né, já diz os nossos poetas e grandes músicos, né, o sonho é fundamental, né. Então, o regime de trabalho de dedicação exclusiva, eu quero dizer que nós lutamos arduamente para que vocês entrassem com dedicação exclusiva. Aqueles que não quisessem poderiam estar pedindo, né, para retirar a DE, mas, a princípio, a gente brigou muito para até quando vocês pudessem estar convocados, que fossem com o direito de já fazer a adesão à DE, mas isso não foi negociado, né? Isso não foi alcançado pelo governador do estado. A indissociabilidade, a gente falou, o ingresso por concurso público, a paridade entre ativos e aposentados na remuneração, isso é importantíssimo dentro da perspectiva, porque hoje a única forma de algum reajuste para os aposentados a reposição salarial, que também tem sido negligenciada, né? A isonomia, uma carreira baseada em regime jurídico único, desvincular da estrutura de cargos da gestão universitária, ter as condições de trabalho com salubridade profissional, isso é uma briga que a Sindiúes também já está colocando na mesa de negociações, e vincular o Plano Nacional de Capacitação Docente, né?
Aí a gente vê algumas fotos. Se Júnior, não estou olhando, não estou conseguindo ficar vendo ninguém na sala, então tu me diz aqui. Algumas fotos aí dessas lutas, aí foi um momento de muita mobilização, de muita articulação, né? E que a gente vai ter aí a força da organização política de professores, né? Que fez o governo apresentar em junho de 2007 a proposta desse nosso plano de cargos, carreiras e vencimento, que tinha uma dinâmica de suspensão de todas as nossas condições naquele momento, né, em 2007. E houve aproximadamente uma perspectiva de 92% de ajuste real, né, para vocês entenderem que não entraram, né, as coisas não estavam assim quando nós assumimos os nossos concursos, e que foi de 16,45% em 2007, depois, até 2011, né, a gente teria esse percentual de 92%, tá? Mais ou menos, né? Então, é um plano que representa uma grande conquista para os docentes, né, dentro da universidade. Essa regulamentação só foi em 2008, né, e nós já temos aí uma questão também de regulamentação da dedicação exclusiva, que só aconteceu em 2014. Vocês estão vendo que, mesmo com essa regulamentação, a gente vai ter aí um grande problema, que é ter essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a garantia dos nossos direitos, né, que conquistamos. Então, antes mesmo do nosso plano de carreiras e vencimento, a gente já tinha concursos com dedicação exclusiva, como foram os nossos, em 2002, né, e 2005, e também os posteriores, e só agora que a gente teve aí esse processo, que, coincidentemente ou não, articula com todo um projeto de privatização, né, e de trazer isso para a esfera do serviço público no estado do Ceará, né, por isso que quando o Leandro diz isso, eu não sei como é aqui é quase tudo dominado, né, o governo do estado, dentro das suas relações, né, e com esse caminho que a gente vê da família, né, da família Ferreira Gomes, e aí Camilo Santana, Isolda Sela, e agora é o Mano Freitas, a gente sabe que tem uma relação muito articulada para essa perspectiva de privatização e retirar o Estado do Ceará dessa função pública, né? Importante, dessa função social pública, que é importantíssima, tá? Eu estou com o tempo já quase fechando, assim, tenho 10 minutinhos e vou tentar dar uma apressada aqui em algumas coisas. Então, eu peço que vocês, né, que receberam, ou quem não recebeu, procure nas páginas aí, né, nas mídias da Sindiues, de ver o dossiê. Existe esse, que é o atual, né, que a gente tem aqui, e existe o de maio de 2022, que é um azulzinho também, que traz toda essa luta que a gente fez em defesa da dedicação exclusiva, do concurso das cotas, né, que também não estava sendo, e a gente fez uma grande conquista, porque não estava previsto, vocês sabem disso, porque viram essa luta, né, para que a gente pudesse ter esse edital que nós tivemos, tá? Então, a gente vê uma defasagem hoje de 33%, isso afeta diretamente o nosso plano de cargos, carreiras e vencimento, porque é um desrespeito. Todos os anos a gente precisa fazer muitas lutas para que a gente possa ter a liberação, né, dessas nossas ascensões e promoções, tá? E tem uma questão muito séria, porque houve, né, um remanejamento de cargos da carreira de magistério superior, com a retirada da dedicação exclusiva e diz respeito às políticas afirmativas, e a gente vai ter também uma redefinição da lei de cargos, que não acrescentou nenhum cargo a mais e abriu esse concurso, inclusive com novos campi, né, e novas contratações. Então, houve um remanejamento interno da lei, nós permanecemos com 1.133 cargos, isso é uma luta grande, porque nós vamos chegar no momento em que a gente já vai não poder, né, ter o cargo para ascender, como já acontece, por exemplo, na URCA, em situações de pessoas que não conseguiram ter o seu cargo para poder, né, ter a sua ascensão. E aí a gente passa para essa legislação previdenciária, né, no estado do Ceará. Nós vamos
ter, né, 3 regimes, eu acho que aí eu já vou me ancorar muito no que o Leandro falou, né, e que agora que a gente vê, né, uma mídia muito organizada e muito articulada, inclusive da CE Previcon, né, eles estão realmente como uma grande empresa articulada para fazer, né, uma transmissão. Eu mesma só pedi para ter algumas informações, eles marcaram uma live comigo, eu tive a presença de 2 representantes, tirei algumas dúvidas, porque eu não tenho muito essa compreensão dentro do regime, né, público estadual, e aí eu fiquei assim, eu disse, puxa, que jogada de marketing, né, que tem agora na Ceará Prev e com a CE Previcon, né? Então, vocês veem que tem esses 3 regimes, né? Em 1999, que a gente, mesmo nos anos 90, já tem toda essa perspectiva. A gente tem a criação, né, do SUBSEC, que o Leandro também tocou um pouquinho aqui, para o regime próprio de previdência social, né? E que já definia outras regras, né, dentro desse sistema. Então, a gente vai ter 3 fundos fundamentais, e que isso é interessante a gente saber, né, porque, no fim, os fundos se redefinem, mas a cota parte, né, do patrocinador, daquele que é o Estado, ela não migra, né, para os novos fundos. Isso é uma denúncia que se faz, inclusive, dos servidores da CEPLAG, que também são muito convidados a estarem nesses espaços, né? Lá eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que ela veio da CAPEF, né? Quer dizer, tem uma vivência, tem toda uma história dentro dos planos privados, né? Então, assim, vem com esse know-how para trazer e convencer os servidores públicos estaduais que têm uma dificuldade no seu salário, de pagar a escola para filho, de pagar o ISEC, né? Hoje, é um plano de saúde, de ter todas as suas despesas, inclusive aquelas que a gente acabou acumulando, né, com a própria pandemia dentro do ensino remoto. Eu não sei como é que eles calculam ainda uma forma de nos convencer a pagar uma previdência complementar, né? Mas aí tem esses fundos, o Prev Militar, né, que é destinado ao Serviço Militar Estadual, né, e aos seus dependentes, ele tem suas especificidades, o FUNAPREV, que é o fundo destinado à cobertura dos benefícios previdenciários, né, a partir de 2013, como o Leandro já colocou, e o Previde, que é exatamente esse estímulo, né, aos servidores públicos que ingressarem no serviço público a partir de 2014 e que tem aí uma perspectiva de previdência complementar. Então, nós ficamos com esses dois regimes, né? A Ceará Prev, que é o regime de repartição simples, né? Com as regras que o Leandro já colocou aí, que eu não vou me deter, até porque elas são bem complicadas, assim, o raciocínio dele é bem rápido para fazer todos esses cálculos, eu tenho que fazer, assim, uma imersão para entender todo o processo e ver caso a caso, né? E a Ceará Previcon, o C Previcon, que foi mais ousado aí com vocês, né? Vocês receberam um termo de, como é que a gente pode dizer, de compromisso, né? Ela é uma entidade fechada, como o Leandro colocou, gesta esse regime de previdência complementar, a obrigação do Estado é como contribuição de patrocinador e de operar alguns recursos, e aí a CE Previcon opera os recursos individuais, uma capitalização individual dos servidores que participarem. Vocês foram alcançados porque vocês têm esse valor, né, de salário que vai acima do teto da Previdência, como já foi dito também, né? Então, isso não faz parte, né, do orçamento dos patrocinadores, né, essa contabilidade, quer dizer, isso vai extremamente dentro da esfera privada, né, para a gente ter clareza, porque às vezes a gente acha que é do Estado e é público, não é. É uma dimensão à parte, privada nesse sentido. Hoje eles fazem uma propaganda muito legal, vocês viram aí, eles fizeram uma apresentação específica para os servidores da UES,
E para aqueles, claro, que ingressam no serviço público com esse perfil, mas não são todos, tá, gente? O pessoal da Secretaria de Cultura, por exemplo, não recebeu essa visita do grupo da CEPREVICOM, tá? Eles já estão aí, né? No Ministério tem toda a legislação, já estão nesses municípios, Fortaleza, Caucaia, Redenção, vários municípios aqui do estado do Ceará. É uma entidade também, é uma entidade fechada, como a gente diz, né? Tem seus conselheiros deliberativos, tem os seus conselheiros deliberativos e fiscais escolhidos, entre alguns servidores participantes, eles convidam mais os da CEPLAG para estarem presentes, né? E mais a metade são indicados pelos patrocinadores, com a maior quantidade de participantes, quer dizer, são conselhos que têm uma representação, 2 representações de conselheiro. Lá tem 2 representantes que são servidores da CEPLAG, né? Então, não é essa dimensão e dessa gestão democrática como muitas vezes parece ser, né? Dentro do termo que vocês receberam, eles colocam claramente, né, que é uma vinculação obrigatória, que vai ser gerido pela Ceará-Prev. Vocês entenderam que a Ceará-Prev é do regime público, né? E essas questões que estão colocadas, que vocês estão dentro, né, da Ceará-Prev e podem fazer a Ceará-Previcom, né? É uma oferta que faz com que dê, assim, né, uma perspectiva de organização de um futuro melhor, de uma renda melhor, né? Mas que nada disso é garantido, como já disse aí o Leandro, né? Porque essas legislações, elas estão totalmente flexibilizadas, elas podem ser redefinidas a qualquer tempo, tá? A inscrição é automática, se ganhar, claro, está dentro do perfil, né, o teto. A desistência vocês podem fazer até 90 dias, tendo o direito de receber o recurso das contribuições que foram feitas, né, de 8,5%. Da conversa que eu tive com eles também, ficou muito claro que é possível sair a qualquer momento, mas aí vocês não vão receber aquilo que já contribuíram, né? A não ser que isso seja possível resgatar só quando vocês tiverem aí a perspectiva da sua aposentadoria, né? De construir o seu caminho lá dos meses, do tempo necessário de contribuição, que é no mínimo de 60 meses, né? Então, hoje, eles contam com 313 participantes após o ingresso de vocês na UES, né? Por que eles dizem isso? Porque eles já têm essa relação do termo de compromisso já como aceita, tá? Ô, Nilson, falta 30 segundos, eu vou te pedir para me dar mais pelo menos uns 2 minutinhos, tá? Por favor. No termo, gente, vocês viram também que tem uma questão que é da inscrição, né, automática a partir de 21 de novembro de 2018, o estabelecimento dessa alíquota de 8,50, né, 8,5 como participante, o outro da cobertura previdenciária dos riscos sociais de invalidez e morte, por meio de seguro previsto nessas normas complementares da Previdência, que tem um custeio incluído aí, né? Existe uma taxa aí administrativa que vocês também serão responsabilizados, né? De serem, de dividirem essa taxa, né? De serem responsáveis também por essa taxa. Então, qual é a relação da Previcom com as carreiras, né, e o PCCV, né? Vocês já viram que vocês vão pagar para a CEPREVICOM um percentual na diferença desse teto, né? O percentual vai ser na diferença do teto. E aí tem uma série de condicionalidades, né? Qual é o tempo mínimo, né? Eu já falei para vocês, de 60 meses. As condições de receber o benefício, né? Há um percentual de retirada permitido de 25%, mas a gestão de mais 75% desse recurso fica na própria, né, na própria entidade privada, tá? E que isso vai ser uma gestão em que é uma questão, é um benefício de risco, né? E que a solidariedade, nesse caso, é uma solidariedade que vocês, inclusive, vão estar, né, nos déficits e nos riscos do mercado, né? Então, quem já ouviu,
já teve a oportunidade de conhecer o pessoal da Previ, né, da FUNCEF, vai ver que muitos deles pagam, né, e tem muita raiva de pagar alguns riscos, assim, de aplicações do mercado que não foram boas e que quem paga é quem está lá dentro, né, quem está como participante, né. Aqui na CEPREVICOM, eles me colocaram que todos os recursos estão dentro da Caixa Econômica Federal, estão sendo operacionalizados, né, capitalizados na renda fixa. E trazem isso como uma coisa boa, porque é um banco público, né, mas a gente não sabe se mantém, porque quem passou pelo governo, né, genocida, sabe muito bem que a Caixa Econômica quase fecha as portas, né. Exemplificar com os quadros e as fotos da CEPREVICOM, que vocês tiveram a oportunidade de ver, né, na apresentação, eu não trouxe aqui, só alguns detalhes. Essas deliberações, essas decisões deliberativas, né, como é que é a gestão e a participação desses servidores? Como eu falei, é um percentual reduzidíssimo e pessoas que já são muito articuladas ao perfil, né, de defesa da própria previdência complementar, né? Acho que questões importantes para a luta que a gente precisa trazer, né? Ver que em 2013 esses impactos ocorridos com a previdência complementar na gestão de mercado, a gente reconhece muito mais como um golpe, né, na previdência social. A previdência social como toda, brasileira, mas aqui a gente está trazendo para o Ceará, né? A emenda constitucional 88/2016, a exemplo da emenda constitucional 95, também, né, impactou demais o serviço público, e a gente tem aí, né, ainda vislumbrada a possibilidade da reforma administrativa com a PEC 32, que é a verdadeira destruição do serviço público, isso não pode sair do nosso horizonte, né? Então, para nós, a defesa, né, da previdência social, ela é fundamental, imprescindível para a nossa existência e para as nossas conquistas, inclusive nos nossos planos de carreiras, de cargos, carreiras e vencimento, né? Então, há uma contra-reforma, que é assim que a gente denomina, né? Nós tivemos aqui no Ceará 9 dias para fazer essa reforma. Essa reforma foi feita como uma questão prioritária do governo Camilo Santana, né? Enquanto no Brasil foi de 9 meses, aqui em 9 dias a gente teve essa reforma, essa contra-reforma, em 19/12/2019, publicada assim, né, de flash, com muita opressão, com muita bomba de efeito moral, com muito gás de pimenta, cacetete, a gente apanhou muito, a gente teve arma na cabeça da gente a 1 metro de distância, e realmente foi uma luta muito árdua, né? Sem mencionar que nós já estávamos aí com uma alíquota de 14% da Previdência Social. O estado do Ceará foi o primeiro estado a instituir, né, essa cota, né, a maior. E contextualizar, né, que o processo de aprovação de 2019 é esse que traz o regime de capitalização. Isso é a capitalização coletiva individual, que é tão, né, discutida e tão, inclusive hoje, muito questionada, que foi um modelo chileno, e como hoje o Chile sofre as consequências disso, e como hoje está nas ruas para tentar reverter isso, né? Então, é importante que em qualquer outro momento a gente possa ter a disponibilidade de fazer algumas simulações dessa situação para a gente ter mais clareza, né? Que aqui a gente não tem como conduzir. E para fechar, eu quero dizer para vocês dos limites da perspectivas de luta, né? Que é a chamada também para essa live, que a precarização do trabalho, né, e os editais aqui para nós, docentes, sem dedicação exclusiva, é um grande limite, mas também um grande motor para que a gente possa resistir, né? Muitos impactos na nossa carreira, nós não temos tido a nossa reposição anual da inflação. Isso é gravíssimo, porque os nossos planos de cargos e carreiras, aquilo que a gente teve naquela perspectiva de 92% da carreira lá no início, em 2008, a gente foi perdendo completamente. Então, aquilo que era o maior, né, nós tínhamos o salário mais baixo, essa é a chamada que a gente faz na revista do PCCV,
da história de luta. Os professores das universidades estaduais de Ceará é o pior salário do Brasil, né? Imagine se vocês estivessem lá tentando prestar concurso naquelas condições, né? E aqui também que vieram prestar concurso, mas dentro também dessa precarização de não ter, né? Aí a gente questiona que ninguém tem nenhuma, né, o Leandro, a gente não pode fazer cabeça de ninguém, está trazendo questões, né, para que a gente possa somar para as lutas, né? Entender quais são esses impactos quando você faz um plano de previdência privada, quais são esses impactos na sua família, né? A gente está vivendo uma perspectiva de futuro sem saber como é que vai ser o presente, né? Então, a previdência privada, ela é prioridade hoje para nós? Fica a questão. Quais as metas que a Ceará, né, que a CEPREVICOM quer alcançar, né? Elas querem alcançar bilhões e bilhões, como eles me colocaram, né? Hoje, eles estão aí com 8 bi, mas estão prevendo os atuais 10 bi, de abril para cá, né? E aí, quais as metas que nós queremos defender e conquistar, né? Será que a gente já desistiu da universidade pública? A gente já desistiu porque a gente está fazendo uma grande briga para que nossos alunos, a nossa juventude, chegue sem esse arregimento, né, sem essa forma de disciplinamento, por exemplo, do novo ensino médio, que nós somos extremamente contra, né, que é um projeto do capital, para alienar a classe trabalhadora, isso que é a verdade. Então, gente, só a luta muda a vida, né? O que representa ter mais ônus com previdência complementar privada? O que é isso para as nossas vidas? Continuar a resistência em defesa da previdência social, né? Por que continuar? Porque ela é uma construção nossa, da classe trabalhadora. Quem sabe da história da previdência sabe de que cada categoria, como foi a força que nós construímos, mesmo com aquela época lá, o governo Getúlio Vargas, como foi difícil a gente conquistar o que hoje a gente teve, né? E está sendo destruído a partir dos anos 2000, né? Para quê? Para termos uma dignidade de vida, que é um direito, né? Um direito fundamental à vida. E como fazer? Só nos organizando. Por isso que a Sindiues está tanto aí como antes, fazendo a mobilização, trazendo as informações para que a gente se organize como coletivo nas nossas entidades, tá? E vamos ter aí os exemplos da França e os exemplos do Chile, que foram fundamentais e estão sendo nesse processo de resistência, tá? Então, fica aí eu não sei se o Sejone colocou, mas fica aí esse símbolo, né, da campanha salarial que a gente faz, onde a gente diz que a universidade estadual reconheça o valor, respeite. Obrigada e desculpa aí por ter passado do tempo. É isso, Vivi, foi bom o seu resgate, né? Recuperou um pouco do que a gente também já tinha inicialmente compartilhado com eles no evento de recepção da mentoria, do acompanhamento que passarão agora no início da sua carreira dentro da UES. Então, é sempre bom resgatar e contextualizar nossas lutas, né? Então, dizer para o Leandro que, como ele viu que nós já tínhamos uma previdência, é porque o Camilo, ele conseguiu antecipar, né? Ele realizou a reforma da Previdência que o Temer não conseguiu, e ele antecipou a Bolsonaro, né? Então, aqui a gente foi pioneiro, né? Esse estado é um estado, de fato, muito avant-garde, né? Então, até no corte de direitos. Bem, a gente tem um conjunto de perguntas aqui, eu queria começar com uma delas que está no nosso... Foi mandado por colegas, né? Especificamente, eu vou pegar o da Yara, do Serviço Social, porque as demais que já estavam lá, eu acho que de algum modo já foram respondidas, né? Elas versavam, sobretudo, sobre a continuidade, né? Uma vez que alguns colegas já eram servidores e servidoras, tá? Então, a Yara pergunta, fazer a previdência complementar ofertada pelo Estado, considerando que ela tem tão pouco tempo de existência, se sim, adotar a progressiva, a regressiva, qual é a melhor sugestão? Se não, né, títulos de investimento no Tesouro Nacional, por exemplo. Leandro, se você tiver algum elemento para poder ajudar aqui a Yara nesse questionamento, a gente agradece.
E aí eu vou lendo as demais enquanto você responde essa para ir agrupando aqui, tudo bem? Perfeito, combinado. Eu já vi que você respondeu muitas aqui no chat ao longo das falas, então eu vou escolhendo aquelas que ainda não foram. Perfeito, combinado então. Bom, então, Yara, o seu questionamento é específico e me parece, né, que você já ingressou no serviço público, no cargo do Estado, depois de agosto de 2021. Se for esse o caso, né, se seu ingresso tivesse sido já na vigência do regime de previdência complementar, a priori a recomendação seria de que você sim aderisse ao sistema de previdência complementar do Estado, mas sem deixar de conhecer as regras. Como eu mencionei, as regras vigentes na data da adesão não serão necessariamente as regras vigentes na data da aposentadoria. Essas regras podem ser modificadas. Você não terá a garantia de um benefício, né? Você tem ali uma possibilidade de contribuir para esse sistema, acumular essas reservas, mas na data da sua aposentadoria que será avaliado o valor que você acumulou, quanto que isso rendeu, se trouxe um retorno positivo ou não. Então, se a gente tem, por exemplo, uma nova pandemia, uma nova crise mundial e financeira, que é uma possibilidade, isso afeta negativamente o valor que você tiver investido ao longo da sua jornada. Então, vamos só pegar o exemplo que a gente teve das lojas americanas, né, que era uma empresa rígida e que, de repente, teve uma decretação de falência. Isso trouxe a grande maioria dos investimentos feitos pelos investidores do mercado financeiro para resultados negativos. Isso impacta o sistema de previdência de forma direta, não é uma suposição. A grande maioria, se não a totalidade dos investimentos de previdência complementar, são feitos em títulos que são variáveis. Pouca coisa é investido em imóvel, pouca coisa é investido em questões mais concretas. Tudo dentro do mercado financeiro é bastante volátil. Então, qualquer suscetibilidade do mercado financeiro, de crises de saúde, crises financeiras, guerras, influenciam na rentabilidade daquele dinheiro que você tiver investido. Mas por que eu mencionei que, a prioristicamente, seria interessante que você aderisse? Porque, nesse caso, se você tiver ingressado a partir de agosto de 2021 no serviço público, a cada R$1 que você colocar, o Estado também vai colocar R$1. Isso nenhum outro plano de investimento, seja Tesouro Direto, LCI, LCA, qualquer outra modalidade, vai te garantir essa contribuição paritária que nós chamamos do Estado, né? Então, você já ganharia, em tese, 100% ali dessa contribuição do Estado. Mas, como eu mencionei, a gente não tem nenhuma garantia de benefício, tá? Então, pode acontecer de, no momento da sua aposentadoria, chegar lá e ter uma quantidade de recursos que esteja muito distante daquilo que você imaginava que teria no momento da sua aposentadoria. Temos outras modalidades de investimento que são modalidades mais interessantes. Podemos ter, aí vai depender da sua disponibilidade em conhecer o sistema, se você acha mais interessante investir em imóvel para alugar, se você acha mais interessante investir no Tesouro Direto, aí depende muito do perfil de cada um, né, do perfil de investimento e de acumulação de dinheiro de cada um. Eu não posso virar para um professor, para uma professora que tem 3 filhos e falar, você vai guardar R$2.000 por mês, porque, obviamente, esse dinheiro vai ser surrupiado pelo orçamento doméstico. Então, é bastante distinto, é difícil dar uma indicação exata de qual vai ser a melhor opção. O sistema de previdência complementar, ele tem essa volatilidade em relação ao mercado financeiro, a gente não tem nenhuma garantia de benefício, é um sistema de contribuição definida, mas não é um sistema de benefício definido, e realmente não se pode dizer que, igual uma outra colega aqui mencionou, que eu ganharia os R$1.000 mensais do Estado. Não, se tivesse feito um bom investimento, se tiver feito uma gestão correta desses investimentos, se a gente não tiver crise, se o mercado financeiro corresponder bem, beleza, pode ter um bom retorno. Mas se acontecer tudo ao contrário, aí a gente pode ter prejuízo significativo. Tá bem? Então, especificamente com relação à sua dúvida, se deve ou não aderir, mesmo tendo pouco tempo de existência, a priori sim, desde que você conheça bem as regras. Se você entender que vale a pena, a alíquota vai ser progressiva ou regressiva? Depende. A alíquota progressiva é aquela que você consegue declarar no seu ajuste anual do imposto de renda. Então, vamos imaginar que você tenha gastos com educação do filho,
ou com contribuição previdenciária de empregado doméstico. Todos os anos você declara lá aquilo que você pagou, de educação, de contribuição do empregado doméstico, enfim. Essa possibilidade no regime progressivo também acontece, então você aumenta a sua possibilidade de isenção tributária. Então você ou paga menos imposto, ou imposto de renda, ou tem uma possibilidade de resgatar um pouco mais de dinheiro de acordo com o valor que você tiver contribuído. No regime regressivo, você não faz esse abate na declaração de ajuste anual. Então, seu dinheiro vai ficar guardado e lá no final quando você for usufruir da sua aposentadoria, é que haverá uma diminuição da incidência tributária sobre o valor da sua complementação de aposentadoria. Então, depende do seu perfil. Se você paga muito imposto de renda, pode ser interessante o progressivo. Se o seu imposto de renda não tira tanto dinheiro assim do seu orçamento, aí pode ser que o regressivo seja mais interessante, tá? Para quem não optar, ele coloca automaticamente no progressivo, mas não é interessante para todo mundo, tá? Isso é um fator que vocês devem pesar de maneira mais significativa realmente. Acho que é isso, Dayara. Não tem muitas perguntas, né? Você já foi respondendo ao longo da chamada. A gente tem aqui, Francisco levantou a mão, mas a Luciana aqui pergunta, aqueles que se adequam às regras previdenciárias anteriores e que ingressaram na UES agora, podem seguir quais caminhos no sentido de minimizar as perdas salariais no período da aposentadoria? Certo. Não sei se eu entendi muito bem a sua dúvida, Luciana, mas a decisão de permanecer na regra anterior ou de se manter na regra atual, então, é aquele caso daquela pessoa que já era servidora pública antes de agosto de 2021 e que ingressou no estado do Ceará depois de agosto de 2021. Então, em tese, essa pessoa poderia utilizar o tempo do ingresso anterior ao estado do Ceará para se manter na regra anterior. E o que a regra anterior traz de importante? Não tem limitação da aposentadoria ao teto do INSS. Então, você não vai ter esse achatamento do valor da sua aposentadoria ao teto do INSS. A sua aposentadoria vai ser calculada de acordo com a média das suas remunerações, caso você tenha ingressado no momento em que já não tinha paridade, já não tinha integralidade, tá? Então, é uma avaliação que você tem que fazer. E o que vai pesar na sua decisão? Se você tem filho pequeno ou não, se você tem uma idade maior ou não, se você quer permanecer no serviço público por toda a sua vida. Eu já peguei um caso de um servidor, por exemplo, falou, Leandro, eu tenho o direito a me manter na regra anterior, mas eu quero sair do serviço público, eu sou da área de tecnologia, quero ficar 10 anos aqui, fazer meu pós-doutorado, ter algum conhecimento acadêmico e quero trabalhar na iniciativa privada. Migro ou não migro? Para esse servidor, migra. Por quê? Porque ele não vai ficar no serviço público. Ele vai para a iniciativa privada. Na iniciativa privada, ele já tem aposentadoria limitada ao teto do INSS, então não valeria a pena para esse perfil permanecer na regra antiga. Então, vai variar realmente de acordo com cada um. Historicamente, o Andes e os sindicatos fazem a defesa de não migração, sobretudo por quê? Porque o regime de previdência complementar enfraquece o direito de aposentadoria de todo mundo. Né? Seja porque limita a aposentadoria ao teto do INSS, seja porque diminui o valor da contribuição para os servidores e diminui, na verdade, enfraquece o sistema por uma ausência de recursos. Se tem menos recursos, quem que paga a conta? A sociedade. Então, de fato, a briga política relacionada ao sistema de previdência complementar está corretíssima. A análise individual, aí é cada um que tem que fazer. Tem que conhecer as regras e falar, olha, vale a pena para mim migrar, vale a pena para mim permanecer na regra atual, vale a pena para mim tentar voltar à regra anterior, aí vai depender de uma análise de cada um e de acordo com a situação individual de cada um. Se você, por exemplo, é casado ou é casada com alguém que é servidor público, talvez, dentro do seu contexto familiar, se você pretende ficar casado pro resto da vida, um pode migrar e outro não, porque aí tem ali alguém que corre um pouco mais de risco, outro que corre menos, e o contexto familiar permita esse tipo de ajuste. Aí depende de cada situação, de fato. Perfeito, Leandro. Eu não identifico mais perguntas aqui. Deixa eu ver se apareceu mais alguma.
eu não identifico, né? Nós tivemos outros espaços, então eu queria abrir aqui para a Vivi, para vocês fazerem suas considerações, né? Dizer que a impressão que eu tenho, e imagino que pela... Oi. Ah, tem o Francisco, desculpe, tem o Francisco para passar. Desculpe. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Francisco, para que ele possa fazer sua pergunta. Boa tarde a todos. Eu soltei uma provocação, né, sobre qual o regime, sobre como o doutor Leandro aconselharia, né, a permanecer no antigo ou migrar para o novo. Né? Eu estou convencido que permanecer no antigo é melhor, né? Tanto eu pretendo encerrar minha vida na universidade, trabalhar e me dedicar a vida inteira à universidade. Eu não vou sair da UES para trabalhar em empresa privada, né? E aí, nesse caso, eu queria saber como que eu faço para informar a Ceará-Prev ou ao DEGEP, porque não foi dada nenhuma orientação nesse sentido, porque a nossa posse foi dia 16, e aí eu tenho que ir até a Ceará-Prev e dizer, olha, eu quero ficar no antigo. Como é que isso vai ser feito? Certo. Você era de qual... Você era da Secretaria do Ceará, né? Da SEDUC. Tá. Então, você teve a manutenção da matrícula? Eu não tive ruptura com o Estado. Eu fui exonerado no dia 16 e tomei posse na UES no dia 16. Certo, mas a sua matrícula permaneceu a mesma? É outra matrícula. É outra matrícula, tá. Bom, eu recomendaria que você fosse até o Ceará-Prev e trouxesse essa informação. Falou, olha, eu tomei posse na Secretaria do Estado, lá em 2017, se não me engano, e quero ser mantido na regra anterior. Se eles fizerem esse ajuste de forma automática, e eu suspeito que eles estão fazendo no Estado do Ceará, aí você já vai ter as próximas contribuições sem a limitação ao teto do INSS e está dentro da regra antiga, tá? Agora, se eles não fizerem, falar, não, você não tem direito, aí você vai ter que judicializar. Mesmo assim, eu tenho que levar o formulário dizendo que eu vou ficar no regressivo? Não. Aí, Não, nesse né? caso, não. Isso aí só se aplica a quem está na regra nova, né? Isso, exatamente. Só para quem está na regra nova. Então, eu devo ir lá só ratificar essa informação, né? Vai depender de como está lá, se é ratificar ou retificar. Se eles já tiverem considerado... Você já recebeu salário? Não, só em agosto. Você já tem acesso à prévia? Você já tive que acessar o quê? A prévia do Não, salário? ainda não. Não. Ainda não. Tá. Você pode checar depois, na própria prévia do contra-cheque, qual que é o valor da sua contribuição previdenciária. Se o valor da sua contribuição previdenciária for de 11% sobre 7.500, você está na regra nova. Aí você tem que solicitar o ingresso na regra anterior. Agora, se for sobre a totalidade da sua remuneração, eles já fizeram isso automaticamente. Perfeito. Obrigado. Francisco, eu acho, assim, que é preciso ir mesmo, sabe? Porque, e como eu disse a você, se for do jeito que eu fui recebida, eles abriram a sala de meeting para mim e fizeram a sua verdadeira conferência comigo, porque há um interesse de venda no mercado grande, né? E eles estão concorrendo e estão trazendo a beleza e como é que eu posso dizer, a credibilidade que o Estado do Ceará tem, porque com todos os processos a gente sabe, né, que sempre uma âncora do governo do Estado foi dizer que suas receitas estão sanadas, batendo uma foto bem bonita, né, à custa de muita opressão a todos nós, servidores públicos, principalmente, né? E abrindo todo o espaço para as isenções fiscais, para as grandes empresas, para as grandes, né? As grandes... como é que a gente chama, gente? As grandes empresas internacionais, que eu estou aqui sem o nome dela na minha cabeça. As grandes corporações. Então, a gente sabe que essas receitas bem sanadas, elas têm, né, um piso na desigualdade, na precarização que nós temos vivido, né? Então, isso com todas as contradições do processo, que a gente sabe também que o governo do Estado, no consórcio Nordeste, como foi que enfrentou a pandemia, todas essas questões a gente tem conhecimento. Então, é muito importante que a gente vá fazer essa conversa olho a olho, porque a regra
vocês entram automaticamente. A gente nem queria que fosse dessa forma. Que vocês pudessem, como servidores, ter essa possibilidade e tomar a decisão de ir, né? Mas é o contrário. Vocês já estão incluídos automaticamente e vocês têm até 90 dias para pedir para sair, para desistir, né? Isso dá CEPREVICOM, gente, porque dentro da Ceará-Prev vocês já estão, né? Que é outra instância também que me parece até concorrer com essa relação, porque eu não sei quem é que faz uma mídia mais bonita, mas a Ceará-Prev tem uma lógica de mercado também que é imensa, né? Você está dentro de um grupo de staff, você vai ter descontos para contratar alguns serviços no mercado, uma série de questões, né? Um aplicativo, um app que você assim, parece que você está utilizando alguma plataforma de um grande banco, né? Do Bradesco, do Itaú, enfim. Então, é bom que faça isso. Então, o que é que você vai ter direito se fizer dentro dos 90 dias? Vai ter direito ao que foi retirado dentro do que a gente já falou, né? Dos 8,5% que entra pós o teto, porque isso é o que é regido pela CEPREVICOM, tá? Mas uma outra informação que eles nos colocaram, por exemplo, é de que as pessoas antigas, como a gente chama, né, que já tem um contrato anterior, como servidor público, eles podem também fazer essa contribuição como facultativo, né? Mas aí eles fazem uma negociação, faz uma negociação no plano que lhe cabe dentro desse processo e tudo. Então, assim, trazendo para a estrutura da vida da gente, eu tenho uma história de vida que o meu pai era um funcionário de uma empresa pública, a Teleceará, né? Que em pouco tempo foi totalmente destruída. E ele não fez nunca pela Sistel, que era o sistema deles, a previdência complementar, né? Mas é porque ele disse que não tinha condições, ou ele mantinha uma família com as necessidades dessa família, ou então ele pagava um plano, né? Então, como a gente não tem clareza do que representa isso, acho que foi uma pergunta muito interessante do Leandro, né? Como a gente ainda não recebeu o salário e não sabe o que cabe dentro do que a gente já está pagando a Ceará-Prev, né? Porque é uma fatia bem, bem gorda, e ainda ter esse outro, né? Esse outro compromisso por um período que é de um período da sua história de vida de trabalhador e de trabalhadora, né? Não é uma coisa tão ali que você vai fazer por 5 anos e resgatar. Então, cada história é uma história e é preciso a gente ter muita clareza do que fazer. Vocês têm 90 dias, gente, para estar analisando essas situações. E deixar claro que nós aqui, principalmente como entidades, né, como Sindicato Nacional, como Sindiues, seção sindical, como seção sindical do antes, é muito difícil para a gente estar dizendo faça ou não faça. A gente está trazendo aqui uma série de questões que são muito significativas, mas dizer que fazer, aceitar, está dificultando muito o processo da defesa, da luta pela previdência social. Isso não tem dúvida, né? É uma dinâmica, por isso que parece que está tudo certo, já está aí, aconteceu. Não aconteceu, gente. A gente está falando em revogar a emenda constitucional 95, a gente está falando em revogar o novo ensino médio, a gente está falando em revogar tantas coisas que são impostas para a gente, sem sequer a gente ter, né, discutido, refletido, né, a não ser naquelas linhazinhas, dê a sua opinião lá no Ministério. Que coisa é essa? Né? Isso não muda em muita coisa. Então, é importante fazer? Mas importante mesmo, gente, é a gente brigar por uma condição que já conquistamos e que está sendo retirada. Vejam o que a França fez, só por uma mudança simples no regime, né? Veja as pressões que nós estamos tendo, gente, é tão importante que a gente se reconheça, né, como um coletivo e que esses planos individuais, esses planos de previdência complementar, eles tiram muito a gente desse foco. Então, quando a gente receber o salário, a gente vai saber com que a gente vai poder contar para tanta coisa, né? Para comer, para comprar de livros e tudo, que a gente não tem esse apoio, né, dentro das universidades. Nós temos, infelizmente, ainda muito a conquistar na UES, né, bibliotecas, formas de trabalho, né, ter um ambiente para a gente poder trabalhar, que a gente também não tem. Gente, eu não quero nem espantar, né,
Mas as lutas são inúmeras. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente investe com o suor da gente, com o salário da gente, né? Então, assim, só para dizer, e que eles vão oferecer mundos e fundos, viu? Inclusive, para esses antigos, eles estão propondo que de um 3% que seria a incidência no salário, já querer diminuir como facultativo para 1,5%. Então, vejam como é a corrida no mercado, né? E é nela que nós estamos. Então, assim, é bom que a gente pense muito. E como diz a nossa querida Sarah Graneman, né? Ela vai dizer, faça as contas do que isso renderia, por exemplo, se você ainda não tem uma casa e quer comprar, né? Faça as contas, para saber, durante um período desse tempo, o que é mais importante para a sua... E sempre ter a perspectiva de que nada está garantido, porque as próprias redefinições legais, elas deixam isso fluido, né? Pode acontecer que haja aí, né, mudanças que, claro, nem sempre são favoráveis aos contribuintes. Somos nós, servidores públicos. É isso. Obrigado, Vivi, pelas ponderações. É importante aqui, então, todas e todos, né, entenderem que aqui foram considerações, que foram apontamentos. Obviamente, aqui não há nenhuma imposição indicativa do que fazer antes que você faça essa avaliação pessoal. Obviamente, a gente está aqui para dar todo o suporte para essa decisão, caso precisem, né? Mas, como bem foi colocado, tem que procurar o S, tem que procurar a Ceará Previcom para tirar essas dúvidas pormenores, né? Esse é um assunto que toca individualmente a cada um, são situações muito específicas, e que a gente tome as discussões, as indicações aqui como verdadeiramente indicações, como ponderações para as decisões que vocês venham a tomar, né? Então, agora sim, agradecer a Virgínia, ao Leandro, pelas ponderações, pelas colocações, né, muito precisas aqui, e diante de um cenário que era muito tenebroso, né, em termos de compreensão do que se fazia, do que rumo tomado, o que aconteceu. Então, isso trouxe aqui, acho que, algum alento para muitas pessoas, né? Tá, a professora Jaqueline aqui está pedindo para a gente ligar as câmeras para fazer o registro. Enquanto a gente liga, eu queria passar para a Virgínia e para o Leandro para que eles possam fazer suas considerações e a gente encerrar aqui esse momento. Bom, eu vou começar então. Antes de fazer a minha despedida, a professora Luciana trouxe só mais uma pequena informação aqui, que ela está inserida na regra anterior e ela quer se manter na regra anterior, mas ela queria saber de que maneira, se ela poderia contribuir facultativamente para o Ceará Previcom ou se outras opções de investimento seriam mais interessantes. Nesse caso, professora, aí outras opções de investimento são mais interessantes. Por quê? Porque o Ceará Previcom, nessa hipótese de vinculação como segurada facultativa, você não teria a contribuição do ente federativo, não tem a contribuição do Estado, só tem a sua contribuição. A rentabilidade que o Ceará Prev vai conseguir no mercado financeiro, certamente não vai ser a mesma rentabilidade que você conseguiria com um investidor privado. Tá? Então, mesmo no Tesouro Direto, a rentabilidade tende a ser maior, ou investimentos de maior risco, a rentabilidade certamente tende a ser maior do que a do Ceará da Ceará Previcom. Só um detalhe, vocês não podem sair do Ceará Prev, tá? Ele é obrigatório. Só no Ceará Previcom que vocês eventualmente poderiam optar pela adesão, manutenção ou não. E para finalizar, antes do agradecimento, eu vou deixar aqui no chat o meu Instagram. Eu tenho sempre falado sobre os temas relacionados aos servidores públicos, e aí vocês fiquem à vontade também para me contatar ou para tirar alguma outra dúvida, caso não tenham tirado todas agora. E, para finalizar, então, eu queria agradecer mais uma vez, professor Nilson, prazer conhecê-lo, professora Raquel, obrigada pelo convite, professora Virgínia, um beijo imenso, foi um prazer estar aqui essa tarde com vocês, e sempre que precisarem, seja presencialmente ou virtualmente, contem comigo, contem com a JN, que a gente está aqui para estabelecer essa relação cada vez mais próxima. Muito obrigado pelo convite e pela tarde de trabalho. Um abraço para todos, todas e todes. Eu também. Foi excelente. Obrigada, Virgínia, também. Tá, meus amores, muito obrigada também. É só agradecer, acho que as questões já foram esclarecidas dentro do que é possível, né, aqui, e
A gente fica à disposição. Eu acho que a Cindy-US agora vai ter que montar uma comissão especial, né, sobre essas questões, porque realmente as demandas têm chegado e eu sei que são muito complexas e não são fáceis, né? Desculpem até se a gente muitas vezes não consegue dar vazão a todas as questões postas, mas, assim, o que a gente tem aqui a comemorar é a nossa disposição à luta, é ter uma entidade como a Cindy-US, é vocês estarem trazendo a perspectiva de que é importante a gente ter essa forma de organização coletiva, porque muita coisa a gente pode mudar, como tantos exemplos, né, na história, e é isso que importa, né? Fale com cada um. A gente já teve uma boa adesão à Cindy-US, de quem entrou, mas é preciso ser muito mais forte, porque a nossa entidade precisa dessa nossa força. Lá, como a gente construiu em 2002 a Cindy-US, tivemos um concurso público com dedicação exclusiva, brigamos pelo PCCV, a história continua, né? As demandas e as questões que são novas, não tão novas, né? Mas são revestidas de uma outra dinâmica e que a gente precisa juntas e juntos estar coletivamente fortes, né? Então é isso. E dizer aqui só numa tirinha, né, Nilson, da música do Trono de Estudar. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai tocar. É isso, gente. Obrigada, e a gente faz